Se é uma pessoa que não vai mudar a versão, sou eu, porque essa é a versão verdadeira. Esse é o fato. Eu nunca pedi propina, sempre pedi apoio à campanha. E é em nome da minha mulher, dos meus filhos, da minha família e em nome da história que eu decidi falar a verdade e ficar bem comigo mesmo. Hoje eu já sou muito mais aliviado. Em nome de Deus, em nome da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, já que em breve vou ganhar uma neta, já ganhei um neto, vou ganhar uma neta, ter decidido contar a verdade, colaborar com a justiça, confessar, no sentido mais profundo do arrependimento, da palavra verdadeira à justiça e à sociedade. E eu peço desculpas porque eu menti. 2 anos é verdade. Perguntando isso e o senhor vai verdade, falando. É verdade. E não é que eu não acredite, veja bem, em cada processo tem a sua vida. Só tem razão, só tem razão. Nos que eu já decidi, eu não acreditei. Né? Mas sem dúvida. Continua discutindo. Mas eu queria voltar a esse tema. Não é a versão, a verdade foi a que eu disse da primeira vez. Então, hoje, pelo que eu entendi, a sua posição frente às denúncias é aquela... É a verdade. Aquela que o senhor... É a verdade, no início. Enfim, até quando o senhor decidiu confessar. Porque quando começa a torturar a família, ô Ítalo, o buraco é um pouco mais embaixo. Qual Cabral a gente pode acreditar? É o Cabral que está aqui falando com você. Neste processo, o Ministério Público acusa o senhor de ter recebido vantagens indevidas das construtoras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia pelas obras referidas na denúncia e que, posteriormente, o senhor teria promovido lavagem ou ocultação desses mesmos recursos. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? Não é verdadeira. Eu vejo aqui, doutor Moro, que o senhor, Vossa Excelência, tem ouvido aqui muitas observações a respeito de Caixa 2, de sobras de campanha. Isso é fato. Sim. Isso é um fato real na vida nacional. E eu reconheço esse erro. Reconheço esses. São recursos advindos, recursos próprios e recursos de sobras de campanha de Caixa 2. Nunca houve propina. Houve apoio. Eu vejo que o Ministério Público, na acusação, se refere sempre a delatores que falam em 5%. Nunca houve 5%. Que 5% é esse? Não é nem o caso da matéria hoje que nós estamos discutindo aqui. Que história é essa de que 5% era uma coisa que vigia no governo Sérgio Cabral? Que maluquice é essa? Será que todo mundo agora se juntou para perseguir o Sérgio Cabral? E não só o Sérgio Cabral, porque... Excelência, mas eu não matei o Odete Reutemann. Então, que há uma possibilidade das pessoas estarem colocando na minha conta má conduta que não foi praticada por mim, eu não tenho dúvida. Quando acabou a eleição, eu fiz questão de dizer para o Sérgio Cortes, só tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você, em relação aos serviços na área de saúde. Eu implementei aqui no Rio de Janeiro, com uma licitação direcionada para benefício dessa sociedade, em que a empresa do Jorge Sadalli é sócia, e recebi o que foi dito e o que foi encontrado pelo Bezerra e pelo... É mais um pouco, R$1.500.000. A acusação é de R$1.300.000, mas o total foram de R$1,5 milhão. É verdade e houve essa propina. Passou-se então... ele tinha muitos contratos no Estado, nós estávamos revisando os contratos, mas ele passou a dar uma mensalidade para mim nos anos de 2007 e 2008, principalmente.
como disse o Carlos, alguma coisa em torno de 200, 300 mil reais que ele ia buscar no Rio Comprido, onde era a sede da empresa. De um pingo fizeram um oceano. É errado Caixa 2? É errado. Mas, ô Ítalo, os empreiteiros e prestadores de serviços diziam para mim o seguinte: pô, governador, é a primeira vez que a gente tem alguém aqui que não queira ser sócio nosso. Imagine se eu vou deixar 120 milhões de dólares com 2 irmãos, sem um documento. Você pode me trazer aqui, se for do seu desejo, do Ministério Público Federal, o gerente de qualquer um dos bancos em que eles tinham contas, e eu vi que eram diversas contas. Se alguma vez eu estive em algum desses bancos, se algum familiar meu já esteve em algum desses bancos, se há algum documento meu, o que quer dizer? Eu deixo 120 milhões de dólares, o que daria hoje 300 e tantos milhões de reais, uma quantia substancial em qualquer lugar do mundo, nas mãos de 2 doleiros, sem um documento, sem nenhuma garantia. Quer dizer, morreu o senhor Renato Schebar, morreu o senhor Marcelo Schebar, passam a ser titulares dessas contas os seus filhos, suas mulheres, etc. No dia 5 de dezembro de 2016, 2 pessoas aparecem no Ministério Público Federal, batem a nossa porta e falam que querem devolver 100 milhões de dólares que pertenceriam ao senhor. Por qual razão? E depois, no dia 8 de dezembro de 2016, nós celebramos o acordo de colaboração premiada com os irmãos Schebar. Por qual razão, que para mim não ficou clara ainda, essas pessoas disseram e efetivamente entregaram 100 milhões de dólares para o Ministério Público Federal, se contra elas não havia um inquérito policial, uma notícia de fato, um procedimento, um processo, não estavam presas e sequer intimadas. Por qual razão esses 2 senhores entregaram 100 milhões de dólares que estavam em seu poder para o Ministério Público Federal? Eu inverto a pergunta. Por que razão 2 senhores procuram o Ministério Público Federal no dia 5 de dezembro e oferecem 100 milhões de dólares? Por que razão, no dia 8 de dezembro, se celebra um acordo de maneira tão rápida que eu nunca vi na minha vida? Dia 5 eles delatam e dia 8 se celebra o acordo. Porque o valor que foi devolvido por esses 2 senhores talvez seja um dos maiores devolvidos até hoje na Operação Lava Jato. Exatamente. Contra justamente uma organização criminosa que saqueou os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro por muito tempo. Não vamos entrar em discussão. Eu não faço parte. Minuto. Que eu não faço parte. Não vamos iniciar esse tipo de diálogo. Eu não faço parte. Não. O MP não tem a palavra, o acusado também não. Vamos encerrar dessa forma. Isso não é essa pergunta. Porque é verdade o fato de que o dinheiro dos irmãos Schebar era meu dinheiro, sim. Essa era a próxima pergunta. Esse era meu valor. Era meu dinheiro, sim. Poucos milhões de dólares. Era meu dinheiro, sim. Aquele dinheiro, 100 milhões de dólares que os irmãos Schebar devolveram, não são do senhor. Cadê onde é que está escrito que é meu? Onde é que está escrito? Onde é que está documentado que é meu? Porque como é que alguém deixa 100 milhões de dólares com outra pessoa e não tem um documento, uma side letter? O dinheiro, a partir de 2012, ele deixa de ir para o exterior e ele passa a ser utilizado aqui. Não, isso, o Schebar, que é colaborador, pode confirmar. A partir de 2012, ele não é mais remetido. 2013, 2014. Ele passa a ser utilizado aqui, porque volta, né? E até volta. Começa a voltar para ser usado na política. Eu fui achacado por parlamentares federais. Eu tive que fazer tratos com ministros do TCU e do STJ, que eu me coloco à disposição da Procuradoria, do Ministério Público. Teve que fazer tratos. Tive que fazer, organizar, tive que deputados e senadores, enfim, tive que atender a presidente da República para beneficiar aqui pessoas, tive que fazer uma série de coisas. Você assina? Eu devia ter dito não. Eu já tive a oportunidade, reitero aqui, pelo alcance da Folha, em pedir desculpas às pessoas citadas, e está encerrado esse assunto e segue o jogo. Eu não trago comigo o fardo dessa história.
Eu não soube me conter diante de tanto poder e de tanta força política. E de uma maneira vaidosa, querer fazer prefeitos nas cidades, fazer vereadores, fazer deputados, usar recursos. Esse meu erro, de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Isso foi um desabafo que, sem dúvida, não é que seja um vício, mas o poder e as suas consequências, você tem que medir muito. É que nem um sucesso. Não, a ascensão política, ela te gera uma estrutura de poder. E se você não tiver controle sobre isso, ela te engole.